boas, estamos a começar o último seminário da Salvação do Mundo, na verdade, o último da série 6 e o último de todas as séries, em rigor, porque este ciclo de 6 anos de trabalho termina hoje com esta última sessão, em que eu próprio, Pedro Eiras, falarei. Não será uma sessão, suponho eu, tão longa quanto as anteriores, a não ser que haja muitas perguntas e muita vontade de conversar, então aí nunca se sabe, mas este é um momento final de saldo e ocultação, como diz o cartaz, dos seminários da Salvação do Mundo, e pretendo pura e simplesmente fazer alguns comentários últimos sobre este trabalho a tantas vozes e durante tanto tempo. Trago um PowerPoint, se calhar aproveito para começar a partilhar de imediato. Muito bem, eu suponho que devem estar a ver. Ainda não? Estranho. Supostamente, sim. Penso que agora sim. Agora está a funcionar, certo? Conseguem ver a imagem? Sim, muito Eu pequenina, mas consigo ver sim. o cartaz, não é? É o cartaz, mas é estranho estar Perfeito. muito pequenino. Perfeito. Sim? Muito bem. Vou avançar e vamos improvisando. Tudo bem. Dizia eu, tenho então o enorme gosto de estar nesta última sessão destes seminários organizados pelo Instituto de Literatura Comparada Margarida Loza, desde o ano de 2020. E para começar o nosso trabalho de hoje, este ponto da situação, esta interrupção dos nossos trabalhos, por assim dizer, no sentido em que nada termina, nem nenhum de nós esgotou o que quer que seja, nós limitamos-nos a ir interrompendo pistas de trabalho e mudando de uma pista para outra. Pois bem, o que começo por trazer é já um conjunto de duas epígrafes, para começar, que tem a ver com a ideia de salvação. A primeira é de Almada Negreiros, da Invenção do Dia Claro, e diz: Entrei numa livraria, pus-me a contar os livros que há para ler e os anos que terei de vida. Não chegam, não duram nem para metade da livraria. Deve certamente haver outras maneiras de se salvar uma pessoa, senão estou perdido. E suponho que esta é uma angústia que nos atravessa a todos, acho eu, esta sensação de que não haverá tempo para ler todos os livros. Também não sei até que ponto queremos realmente ler todos os livros ou ler os livros certos. Mas também não sei como encontrar os livros certos sem tentar ler um pouco de tudo, incluindo os livros errados. Ainda assim, Almada Negreiros deixa-nos aqui com uma visão algo disfórica dessa salvação do nosso mundo pessoal. Muito embora o título do livro seja até bastante animador. O dia claro deve ser inventado por nós. A segunda citação é de Alexandre O'Neill. Garanti-nos, meu Deus, um pequeno absurdo cada dia. Um pequeno absurdo às vezes chega para salvar. Está no livro O Princípio de Utopia, O Princípio de Realidade, seguidos de Ana Brites, Balada tão ao gosto popular português e vários outros poemas. Assim, sem tirar nem pôr, um título muito longo e caprichoso. E Alexandre O'Neill, acho eu, permite resgatar um pouco daquela disforia de Almada Negreiros, no sentido em que agora qualquer pequeno absurdo chega para salvar as nossas vidas. E entre a impossibilidade de ler todos os livros e às vezes de encontrar o livro certo para o momento certo e o pequeno, muito pequeno absurdo que pode salvar uma vida inteira, suponho que, apesar de tudo, temos aqui alguma margem de manobra, ou seja, nem tudo está condenado desde o primeiro momento. Espero eu. Mas isto são apenas epígrafes para começar a mostrar o quanto a salvação pode ser o contrário de si própria, tão fácil, tão difícil, tão impossível e tão imanente, porventura. Quero falar um pouco dos seminários e daquilo que se fez durante 6 anos.
Poderia lembrar que o fim do mundo esteve para acontecer no dia 21 de 12 de 2012, segundo quer um suposto mito do fim do mundo anunciado por um calendário maia, o que deu uma exploração comercial bastante folclórica, se posso usar a palavra de forma tão ligeira, ou seja, nesse dia já um pouco distante e um pouco esquecido de todos nós, havia quem acreditasse ou fingisse acreditar que o mundo acabaria. Como o mundo não acabou, em 2013 achei que valia a pena estudar o assunto, enfim, por várias razões, incluindo essa, que foi talvez a gota de água, e como tal organizamos no Instituto de Literatura Comparada esses chamados seminários do fim do mundo, de que mostro aqui um cartaz, o último seminário do ano de 2013, ou seja, foi o início de um conjunto de 6 anos, durante os quais, 4 vezes por ano, 3 pessoas, uma pessoa apenas no primeiro ano, 3 pessoas nos anos seguintes, falavam sobre o fim do mundo, nomeadamente a partir da literatura, das artes em geral, mas também da política, antropologia, religião, enfim, qualquer abordagem que entendessem. Foi uma espécie de calendário, em suma, cada equinócio, cada solstício, pouco mais ou menos, coincidia com um seminário do fim do mundo. E, contudo, o mundo foi avançando, penso eu. Em dezembro de 2018, finalmente, na última sessão, apresentei um saldo e ocultação dos seminários do fim do mundo. Ou seja, uma pequena palestra final em que fiz o saldo, e esta palavra explica-se a si própria, quer dizer, tratou-se de fazer um sumário daquilo que se tinha encontrado ao fim de tantos debates, mas também uma ocultação dos seminários do fim do mundo. E ocultação é uma palavra bastante mais estranha aqui, penso eu, e no texto que publiquei depois explico o que quero dizer com ocultação. Então, permitam-me que me cite a mim próprio, lembrando estas linhas. Em 1975, o Collège de Pataphysique, que explora e glosa a obra de Alfred Jarry, decidiu entrar em ocultação. Deixou de se manifestar publicamente, sem contudo deixar de existir. Agrada-me sobremaneira esse registro ambíguo que finta ao mesmo tempo a ideia de continuidade e a ideia de fim, levando o collège a uma inexistência virtual, isto é, simultaneamente existindo e não existindo. Neste mesmo sentido, declararei dentro em pouco, não o fim, nem a continuidade, mas a ocultação dos seminários do fim do mundo. Não o fim, nem a continuidade, nem o princípio do mundo, calma, é apenas um pouco tarde, diria Manuel António Pina noutros contextos. Pois bem, não encerrar seminários, não continuar seminários, mas de alguma maneira ocultá-los e permitir que eles façam doravante um trabalho subterrâneo, por assim dizer. Agrada-me esta ideia de uma ambiguidade problemática. Pois bem, se estou a evocar estas palavras aqui é porque quero ecoá-las, declarando também que daqui a pouco vou declarar a ocultação dos seminários da salvação do mundo. Não o fim, mas a ocultação. 2019 foi um ano sabático, por assim dizer, no sentido em que, nesse 7º ano, descansamos dos seminários do fim do mundo, não houve um único seminário. E considero que valeu a pena respeitar esse ciclo do trabalho e do descanso. Os seminários de salvação do mundo começaram em 2020. Aqui estão os 4 cartazes das 4 sessões desse ano, e foi um modelo diferente, a começar por uma questão de calendário, no sentido em que, em vez de serem 4 sessões espalhadas pelos equinócios e solstícios, passamos para um modelo intensivo, 4 dias seguidos. De onde? Bom, as datas... Por acaso não, neste ano ainda não eram dias seguidos, vejo agora, temos uma sessão em março, depois saltamos para 2 de dezembro, 9 de dezembro, 16 de dezembro. Bom, ainda assim é, de facto, bastante intensivo. E há uma razão, claro, para isto ter acontecido e também para o facto de termos passado
para um modelo online. Não na primeira sessão, sala de reuniões 1 da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, mas a partir das sessões seguintes. E a razão é, evidentemente, a pandemia, que, entretanto, impôs todo um recolhimento e um novo modo de existir. Sim, os seminários da salvação do mundo começam num ano de pandemia à escala global, o que não deixa de ser um tanto irónico, evidentemente, e não passando de uma coincidência, em rigor, é também algo que implica algumas leituras, necessariamente algumas consequências. E dito isto, foi há tanto tempo, 6 anos, e foi há tão pouco tempo, foi ontem. Mas vai ficando distante, tanto mais que vamos esquecendo algo da nossa experiência desse tempo. Apesar de tudo, habituámo-nos, entretanto, a viver debaixo de certas regras, bem ou mal, fomos perdendo alguma estranheza e, finalmente, termina o confinamento, termina pouco mais ou menos a pandemia, muito embora o Covid continue a existir, é evidente, e não sei se aprendemos a lição completa. Permitam-me este desvio. Eu diria que, pelo menos para mim, o mais relevante da experiência da pandemia foi um certo medo que se instalou do contágio do outro. E já que estamos a falar, mais uma vez, da salvação ou não salvação do mundo, é um tanto estranho começar a considerar o outro como virtual contaminador, se posso usar esta expressão. É muito estranho partir do princípio de que o outro pode ser o agente de um contágio e pensar a ideia de salvação dentro desse contexto. Curiosamente, também é estranho pensar que, no momento em que tínhamos mais medo e nos fechávamos tanto, o número de contágios era relativamente pequeno. No momento em que os contágios começaram a crescer, perdemos muito do medo e começamos a sair à rua, o que significa que o medo não acompanha a dimensão das ameaças, o que é também estranho e implica tirar algumas conclusões. Claro está. Acho que vou avançar e deixo em stand-by a questão do Covid. Ainda assim, para o modelo destes seminários, manteve-se, a partir daí, a ideia de trabalharmos à distância, com o ganho evidente de termos um público internacional e podermos facilmente ter convidados dos vários pontos do planeta, sem a dificuldade de encaixar viagens difíceis em agendas sobrecarregadas. E porque estou num saldo, talvez valha a pena lembrar que, ao longo desses anos, tivemos 61 palestrantes, e estou a contar já com esta última série, 61 palestrantes, 71 vozes diferentes, de onde 24 registros vídeo, disponíveis via YouTube, mais 11 libretos publicados, incluindo 34 textos diferentes. O slide que estou a partilhar agora mostra alguns dos libretos mais recentes e, de facto, o libreto 42 é o volume Materiais para a Salvação do Mundo 11, o libreto 41, Materiais 10, o libreto 40, Materiais 9, o libreto 37, Materiais 8, etc. Bom, suponho que todas as pessoas que estão a acompanhar esta sessão já conhecem o site do ILC, mas caso haja alguma dúvida, o endereço está ali acima e todos os textos estão disponíveis para leitura, download, partilha, etc. Ao fim destes 6 anos de fim do mundo, mais ano sabático, mais 6 anos de salvação do mundo, o que me interessa sublinhar neste saldo é a beleza deste pensar em conjunto. 61 vozes para pensarem a salvação do mundo não é 2, nem 3, nem 4, nem sequer 10 ou 20. 61 vozes é uma pequena multidão e, portanto, 61 biografias, percursos, linguagens, pontos de vista sobre o mundo, capacidade de discutir, de discordar, de repensar o próprio desafio de seminários sobre o que é salvar. Agrada-me muito esta possibilidade de um dialogismo quase incontrolável e cheio de surpresas, evidentemente. Houve
todo o género de abordagens, de linguagens, de áreas científicas e artísticas. Houve abordagens muito livres, muito pessoais, com um tom autobiográfico, quantas vezes. E houve, evidentemente, partilhas muito pessoais, ou seja, todos aqueles e todas aquelas que falaram sobre a salvação do mundo, disseram algo de si próprios, de si próprias. Não houve nenhuma abordagem que não fosse um espelho também das preocupações de cada qual. Os seminários e depois os textos publicados partiram de algumas perguntas que foram colocadas logo em 2020 e que eu repito aqui, mesmo se elas aparecem um pouco por todo lado, nas publicidades, nos livretos. Leiam. Se a história humana registra tantas formas de destruição e esquecimento, se o fim é uma ameaça insistente e plural, de que modos, pelo contrário, se pode salvar o mundo? Que palavras, gestos e ações permitem enfrentar a catástrofe e o aniquilamento? Como podem as artes inventar modelos de resistência, resgatar memórias, inaugurar um novo universo? E, finalmente, por que razão deve o mundo ser salvo? Estas perguntas já obtiveram muitas respostas, 61 respostas, por assim dizer, e, portanto, seria ocioso e até um tanto impossível eu resgatar neste momento absolutamente tudo, e de resto não valeria a pena repetir o que já foi tão bem dito e tão bem escrito. Mas permite-me assinalar pelo menos uma resistência que foi surgindo mais do que uma vez, eu diria que todos os anos, pelo menos um palestrante ou uma palestrante reagiu em relação à palavra salvar, que foi sempre considerada ambígua ou perigosa ou monolítica, por assim dizer. Quer dizer, talvez salvar seja um vocábulo conflituoso e que faz lembrar determinados projetos de uma modernidade eventualmente assassina. Quer dizer que, às vezes, salvar significa destruir o diferente, por exemplo. Talvez a palavra não seja sempre completamente simpática, para dizer o mínimo. Não sei também se haveria uma palavra melhor. Nos últimos dias surgiu muito a solução eventual de não uma salvação do mundo, mas de possibilidades do mundo. Em vez de uma salvação, no singular, a multiplicação de mundos possíveis ou possibilidades de mundo. Fico a pensar sobre esta pista recente. Ainda assim, boa ou má a palavra, suponho que há aqui um trabalho conceptual a fazer que me agrada. E a este nível queria também ecoar algo que foi sendo dito e que eu próprio fui pensando. Tem a ver com o seguinte: em tempos de modernismo ou modernismos, digamos, há 100 anos atrás ou 100 e tal anos atrás, o trabalho das artes parecia ser sobretudo de destruir. As artes, no começo do século XX, parecem assumir uma missão destrutiva. Quer dizer, convém, provavelmente convém lutar contra o mundo. A minha pergunta talvez seja agora, por que razão, 100 anos mais tarde, estamos com tanta necessidade de salvar o mundo? Porque depois de destruir, depois de um verdadeiro furor apocalíptico, sentimos tanta necessidade de pensar a salvação do mundo, o cuidado do mundo, a atenção ao mundo, etc. O que é que se passa com o nosso mundo e, já agora, com a criação artística, que obriga a mudar muito radicalmente de operação? Não sei se sei responder a esta pergunta, mesmo depois de ouvir 61 vozes durante 6 anos. Talvez possa ainda assim lembrar, constatar que o mundo parece bastante em ruína, ou então na iminência de catástrofes irreversíveis. E aqui basta ver qualquer telejornal, ler qualquer jornal para perceber que estamos a brincar com o fogo. Aliás, isto até de maneira absolutamente literal. Quer dizer, os problemas são mais que muitos. E fazer uma lista vai sempre pecar por omissão, necessariamente. Mas está à vista
todos e todas que nos encontramos no limiar de colapsos ambientais. Em rigor, não é só limiar, estão em curso, estão a acontecer neste momento, com extinções de espécies, a extinção de habitats, necessariamente. É preciso dizer que estamos a acompanhar o crescer de políticas de ódio, como nem julgávamos que pudessem acontecer já no século XXI e depois de toda a história que a humanidade vai colecionando. Estamos perante uma legitimação do racismo e da xenofobia alarmantes. Há formas de neocolonialismo que nem sequer se escondem. A misoginia, neste momento, parece ter se tornado absolutamente corrente e, de novo, legitimada, mesmo em altas instâncias do poder. A extrema-direita, evidentemente, cresce dia após dia. E a democracia, tal como nós acreditávamos que existia, tal como dávamos por adquirido que existia, como defesa das minorias e dos direitos de todos, encontra-se perante um desafio, se não for mesmo uma crise de dimensões colossais. Era preciso pensar também a distribuição da riqueza, num momento em que um único milionário acaba de chegar muito perto dos 500 bilhões de dólares, que é mais dinheiro do que poderá gastar nem que vivesse 100 anos ou 200. Pura e simplesmente, neste instante, o mundo concentra a sua riqueza nas mãos de uma quantidade muito limitada de oligarcas, de multibilionários. Era preciso falar das guerras, era preciso pensar a invasão da Ucrânia, o genocídio em Gaza, que nos tem acompanhado. Era preciso falar da desinformação e das fake news e da quase impossibilidade neste momento de destrinçar o que é factual, o que é manipulado. Era preciso pensar a censura dos livros que está em curso neste momento e se calhar até não tanto em Portugal quanto nos Estados Unidos, mas à escala global vai acontecendo de uma maneira ou de outra. Era preciso pensar o crescimento colossal da inteligência artificial nos últimos anos foi acontecendo durante os 6 anos dos seminários da salvação do mundo e, claro, era preciso pensar um certo modo de estar burocrático, acelerado, ao mesmo tempo, apático e alienado, que de alguma maneira nos vai conquistando a todos cada vez que perdemos tempo em pequenos ecrãs onde consumimos, sem assimilar, informação a uma escala assustadora. Falou-se de tudo isto nos seminários da salvação do mundo. De uma maneira ou de outra, todas estas questões, às vezes nos implícitos, foram surgindo. Em rigor, eu gostaria de resumir todos estes sintomas de um mal que nos ataca, falando da chamada crise das humanidades, como se costuma dizer. Crise das humanidades é um tópico que aparece um pouco por todo lado e compreende-se porquê. De facto, as humanidades hoje, século XXI, ano 2025, não são o que eram há 10 anos, 15, 20, 25 anos, no ano 2000, ou no século XX, 19, 18, 17, como é evidente. Sim, eu assumirei, portanto, que as humanidades estão em crise, digamos assim. Na verdade, quero ir um pouco mais longe. As humanidades sempre estiveram em crise. Não há nenhum momento da história das humanidades que não corresponda a uma etapa de crise. Desde os antigos gregos que as humanidades entram em crise. Dos gregos para os romanos é uma primeira crise, dos romanos para a Idade Média é uma enorme crise. O que é o Renascimento, se não uma crise da cultura medieval? O que é o Iluminismo, se não... etc. Em rigor, eu diria que as humanidades vivem sob a crise e agora acrescento que isso é bom. Em rigor, a crise das humanidades tem sido altamente produtiva nos últimos 3.000 anos de cultura no Ocidente. Quer dizer que temos sabido aprender muitíssimo com o modo como as humanidades, em vez de estabilizarem, entram numa crise, que é uma autocrítica, que é também uma reinvenção de si próprias, digamos. E isto obriga-me a dizer que, esta é a minha contra-tese, as humanidades não estão em crise.
Assumirei agora com o mesmo vigor que não, as humanidades não estão em crise. Aliás, nunca estiveram em crise. Posso reconhecer que olho à minha volta e vejo inúmeros leitores e estudiosos, pesquisadores, ensaístas, estudantes, professores, vejo colóquios, publicações, vejo livros digitais e vejo a invenção de novos instrumentos, nomeadamente em áreas como a teoria queer, o pós-colonialismo, a interrogação da pós-modernidade ou agora metamodernidade, etc., etc. Em rigor, acho que nunca vi produzir-se tanto. Admito que muitas vezes esta produção é apressada e repetitiva, mas mesmo assim, acho que nunca vi tantas possibilidades como temos neste momento. Tanto acesso aos objetos, aos livros, aos filmes, tanta possibilidade de comunicar rapidamente, de publicar e atingir o outro lado do planeta. Nunca vi tanta preocupação com certas formas desprezadas de literatura ou certos produtores, certos autores que até aqui não tinham lugar. Portanto, apesar de tudo, eu diria que a haver aqui uma crise, ela é bastante compensada pela possibilidade de uma reinvenção. E no instante em que vejo 61 pessoas a explorarem, através dos mais variados instrumentos, o que é o mundo e como salvar o mundo, e por que razão salvar é a palavra errada, pois bem, não posso não ficar muito contente com este saldo. Tenho mais duas epígrafes neste momento de charneira em que quero avançar mais dentro ainda dos seminários. Muito a propósito ainda do verbo salvar, acho que vale a pena regressar a estes versos famosos de Hölderlin: onde há perigo cresce também o que salva. Poema Patmos, de Hölderlin. E Patmos é a ilha onde João recebe a revelação divina, portanto o Apocalipse, donde, fim do mundo, donde estamos no nosso tema. Mas onde há perigo e destruição, crise e cataclismo, cresce também aquilo que salva, diz Hölderlin. Epígrafe seguinte, António Franco Alexandre, do livro muito recente Carrossel. O trabalhoso verso, quando serve ou salva, é quase por acaso. E diria que António Franco Alexandre tem muitas mais reservas. Quase por acaso. Quando o verso salva, é quase por acaso. Não é por acaso, é quase por acaso, o que introduz uma grande diferença. E tem de ser trabalhoso. E às vezes serve, às vezes não. Às vezes salva, às vezes não salva. E quando salva, é quase por acaso. Suponho que estamos muito longe daquela possibilidade salvífica de Hölderlin, que assegura que onde há perigo cresce sempre também o que salva. Enquanto em Franco Alexandre, 200 anos mais tarde, a salvação é quase ocasional. O que, de novo, merecia uma leitura bastante mais extensa, que não poderei fazer aqui. Mas gostava de avançar para algumas respostas que foram sendo dadas nos seminários, ou pelo menos experimentadas nos seminários. Talvez a literatura, e nomeadamente a poesia, mas também as outras artes que passaram por aqui, possam dar alguma resposta a essa lista tenebrosa de ameaças que elenquei ainda há pouco. Talvez a literatura possa, pelo menos, construir mundos. E volto à ideia dos mundos possíveis, que já apareceu aqui. Construir mundos está longe de ser ocioso ou menor. Construir mundos é a possibilidade de sair do nosso mundo dito único, contrapondo-lhe, experimentando-lhe outros mundos possíveis, mundos divergentes, contrários, contraditórios, outros, em suma. Ou então, em vez de construir outros mundos, construir outras leituras deste mesmo mundo. E porque o nosso mundo é apenas a leitura que fazemos dele, de repente suponho que os dois termos da equação praticamente coincidem. Quer dizer, estou muito fascinado pela possibilidade de a literatura criar alternativas.
E a este nível, parece-me que o verbo salvar pode ser, apesar de tudo, resgatado mais uma vez. Salvar, cuidar, prestar atenção a, ou inventar mundos dentro do mundo, salvaguardar mundos colocados à margem. Também a este nível gostava de partilhar um par de exemplos. Por exemplo, Roland Barthes, do livro póstumo La Préparation du Roman, Cours au Collège de France, ou seja, a preparação do romance, curso no Colégio de França, dos anos 78, 79 e 79, 80. Barthes está a falar do haiku japonês e da arte daquilo que é subtil. E comenta: a poesia, em particular, seria a prática da subtileza num mundo bárbaro, donde a necessidade de lutar hoje pela poesia. A poesia, dir-se-ia, devia fazer parte dos direitos do ser humano. Ela não é decadente. É, pelo contrário, subversiva. É subversiva e vital porque é precisamente aquilo que é visado pelo gregarismo, pela barbárie, pelo cancelamento das nuances, dos particulares, das individuações e não dos indivíduos. Penso que são frases lapidares deste livro que Barthes nunca publicou e que é a recolha dos materiais e das gravações destas aulas sobre a preparação do romance, mas que na sessão em questão falava em rigor de poesia. A poesia, dir-se-ia, devia fazer parte dos direitos do ser humano. Sou eu que proponho esta tradução, o original era droit de l'homme, direitos do homem, que eu prefiro traduzir com alguma liberdade aqui por direitos do ser humano. A poesia é subversiva e é vital e é subtil e é preciso lutar hoje por ela. Talvez não destruir como os modernistas, talvez neste momento lutar pela poesia que perdeu aparentemente muito da sua força. Isso é uma forma de crise, mas é também a oportunidade de um combate. Seja, outra citação. Adília Lopes, do livro Bandolim. Aos 21 anos, consultei uma psicanalista medonha. O consultório dela era uma casinha, que me lembrou logo a casinha de chocolate. Foi o que me valeu. A literatura salvou-me sempre. Pensei com os meus botões, enquanto pude pensar com os meus botões, sei muito bem quem é esta mulherzinha. És a bruxa da casinha de chocolate. Já percebi tudo. Tenho de ser muito esperta se quero sair daqui com vida. Fui muito esperta. E foi. E foi, sem dúvida. Muito esperta ao convocar essa poesia, ou talvez literatura para a infância, de modo a compreender o mundo. Esta possibilidade de Adília salvar Adília, a literatura salvou-me sempre, através do recurso a um quadro literário, a uma referência de um texto que se passa num outro mundo que permitiu esclarecer este mundo. Quantas vezes perante estas psicanalistas medonhas, perante estas instituições da medicina e outras, é possível fugir, ou pelo menos interpretar, a partir de uma qualquer narrativa anterior de outro mundo que permite esclarecer este? Suponho que não preciso de mais argumentos para justificar que vale a pena lutar pela poesia, pela literatura e provavelmente salvar as letras. Foi disto que se falou durante 6 anos. Durante 6 anos experimentou-se ler a este nível Adília Lopes, Alberto Pimenta, Ana Luísa Amaral, Essa de Queiroz, Golgona Angel, Guimarães Rosa, João Cabral de Melo Neto, José Craveirinha, Herberto Helder, Luís Gluck, Luís Vaz de Camões, Manuel Guzmão, Marguerite Duras, Patrícia Lino e tantos outros cuja lista não posso colocar aqui. E para ler todos estes autores, que são realmente muitos, são dezenas e dezenas, convocaram-se inúmeros autores teóricos, como Ailton Krenak, Eduardo Viveiros de Castro, Emanuele Cocha, Giorgio Agamben, Mackenzie Wark, Rosa Maria Martelo, Vladimir Safatl, Walter Benjamin, e de novo a lista aqui é absolutamente resumida a um essencial
quando ela poderia, deveria continuar, mas, sinceramente, ninguém quer que eu leia agora uma lista com 100 ou 200 nomes de autores. Ao mesmo tempo, estes seminários permitiram falar de literatura, com certeza, e muitas vezes de poesia, é verdade. Mas também se falou de música. Por exemplo, já se falou de samba. Falou-se de cinema. Por exemplo, filmes de Glauber Rocha. Falou-se de jogos eletrónicos para pensar a salvação do mundo. Falou-se de arte pública e suas vantagens. Falou-se de teatro recente e o modo como se galvaniza ou não um público. Falou-se de como todos estes objetos literários, artísticos, lato sensu, permitem um gesto político de resistência e como as obras literárias serviram quantas vezes para resistir em nome de valores trucidados. Falou-se de como, politicamente, essa resistência permite sobreviver aos traumas da história e fazer o trabalho de luto pelos horrores dos últimos séculos ou milénios. Falou-se de política em termos de ativismo, mas também em termos de artivismo, o modo como a arte se torna política e se torna resistência. Falou-se muito especificamente de soluções de criação de mundos queer, a possibilidade de inventar mundos queer militantes. Falou-se da doxa, falou-se dos preconceitos e também do desmantelamento dessa mesma doxa através da ironia ou da diagonalidade dos poemas, se permitem a palavra. Falou-se, claro, do tempo e da aceleração do tempo e da dispersão dos nossos afazeres, mas também da possibilidade de inventar novos ritmos para a experiência das coisas e, em particular, fez-se um elogio da pausa e da lentidão e da contemplação, por exemplo, da fotografia ou da pintura, ou do próprio livro, evidentemente. Falou-se da invenção de um novo tipo de relógio para a experiência humana. Falou-se, é claro, da relação da experiência humana com a experiência de todos os outros animais, quer dizer, o dito mundo natural, e falou-se de crise ecológica de muitas maneiras. Falou-se, nomeadamente, de uma relação com o resto do mundo que não fosse já antropocêntrica e também a dificuldade, quase impossibilidade, de alcançar esse diálogo. Falou-se de generosidade, falou-se de atenção, falou-se de bondade e de beleza e da possibilidade de bondade e beleza coincidirem ou talvez não. E, portanto, de conciliar estética com ética, porventura. E falou-se de outros povos que não apenas os povos pós-modernos ocidentais, e coincidência ou não, não me parece que o seja, falou-se muito de. Mil desculpas. Falou-se muito do Brasil e de povos indígenas brasileiros. E, de repente, em português, às vezes escrevendo em inglês também, falou-se de povos cujas línguas eventualmente não dominamos, mas junto dos quais vamos buscar um modelo ou contramodelo que nos pareceu, a muitos de nós, particularmente inspirador. E agora sim, quero partilhar esta citação de Alice Wunder, eu não sei se estou a dizer o nome de maneira correta, trata-se de uma fotógrafa, pesquisadora e professora universitária da Unicamp, que escreve isto. Para o povo guarani, a palavra garganta, Nhe-e-raiti, de novo não sei se estou a ler corretamente, carrega o sentido de ninho das palavras alma. É lugar onde germinam palavras novas. Para elas, eles e muitos povos indígenas, é no sopro da voz que nascem as palavras, na relação entre o vento e o interior do nosso corpo. Desse sopro novo nascem mundos. O que aprendo com os indígenas é que a palavra falada cria mundos, age e transforma. Quando cheguei a estas linhas deste artigo no livro coletivo Genipapos, Diálogos sobre Viver, que recolhe palestras de pensadores indígenas, soube imediatamente que a queria trazer para este saldo dos seminários.
De um sopro novo nascem mundos. A palavra falada cria mundos. Palavras alma, palavras novas, sentido de ninho, tudo isto me parece muito produtivo. Para todos os efeitos, nós que trabalhamos a literatura, enfim, muitos de nós, pelo menos, vivemos a trabalhar a literatura, acho que nos reconhecemos muitíssimo, até literalmente, nestas proclamações. E no mesmo livro, gostava de citar também Trudruá do Rico, uma poetisa e pesquisadora de literatura indígena, que diz: toda vez que minha mãe vai plantar, ela pede licença para a terra. A partir de seu exemplo, aprendi mais tarde que também devo fazê-lo com mais seriedade. Quando menina, repeti incansavelmente o gesto para ir no quintal, para entrar no Rio Madeira, para entrar na mata. Pedir licença para entrar em um território é um princípio indígena que consagra todos os seres não humanos com os quais coexistimos. Ultimamente tenho pedido licença para entrar nesse território do texto, do livro, devastado pela monocultura da história da literatura brasileira únicas. E paro de citar aqui, mas vale a pena conhecer o texto completo. A mãe de Trudruá do Rico pedia licença à terra antes de plantar na terra. E a própria Trudruá do Rico pedia, vai pedindo licença para entrar no quintal, no rio, na mata, num qualquer território. De novo, acho isto muito inspirador e desta vez a solução não está sequer na literatura propriamente falando, mas neste gesto, neste ritual de um pedir licença à terra para entrar nela, como quem entra num território que não lhe pertence. E isto é um facto, a terra não nos pertence, nós estamos aqui de empréstimo e de passagem. O que não temos muitas vezes é a memória desta necessidade de pedir licença para entrar e atravessar e colher um fruto e viver na cidade e dialogar com o outro. O que gostava de propor, estou a terminar este meu saldo, o que gostava de propor é que talvez valha a pena pensar este pedir licença. Regressar a este gesto do pedir licença antes de simplesmente invadir, extrair, esgotar o mundo que nos cerca. E agora sim, estou realmente a acabar este percurso dos 6 anos e agora desta meia hora de fala. Queria terminar primeiro agradecendo muitíssimo, já o fui fazendo sessão após sessão, mas hoje faço de maneira panorâmica, agradecer muitíssimo a todos e todas aqueles e aquelas que ajudaram a pensar esta ideia de salvação do mundo. De novo, aqui estão vários nomes, os mais recentes, os últimos a falar. Enfim, aqui não há últimos nem primeiros. Em rigor, todas estas vozes se foram encontrando e, de resto, lendo umas às outras, influenciando umas às outras. Quantas vezes, no momento do debate, se tornou muito claro como as vozes dialogavam umas com as outras e se reconheciam, ou às vezes discordavam, o que é igualmente fundamental, etc. Neste momento tenho o enorme contentamento de poder olhar para trás e ver tantas vozes que ajudaram. Quero agradecer muito a Lourdes Gonçalves por todo o apoio, desde as transmissões até às publicações, passando ainda pelos cartazes. A Lourdes foi inexcedível sempre no acompanhamento destes seminários. E queria fazer um comentário aos cartazes desta última série. Enfim, fui partilhando os vários cartazes ao longo dos anos, por ordem. E neste ano, naquele momento sempre um pouco crítico em que tenho de andar à procura de imagens, ocorreu-me que valia a pena colocar esta sequência do fim de Nosferatu, evidentemente, de Murnau.
um filme que tem cerca de um século de existência, um filme mudo, mas um filme absolutamente presente e, de resto, tem sido tão revisitado que chega ao ponto de ter verdadeiros remakes ou glosas. O que significa que algo aqui tem 100 anos de distância, e nem vou falar do Romance de Bram Stoker, e, por outro lado, algo aqui é absolutamente contemporâneo. Dir-se-ia que este mito continua a assustar-nos. Continua a ser um dos nossos temas de terror favoritos. A figura deste morto-vivo, desta criatura das sombras, que se alimenta do sangue dos vivos, mas que finalmente não resiste ao nascer do sol. Que é exatamente o que temos aqui. Estamos a escassos minutos de o filme terminar. Nosferatu não deu pelo passar da noite, e eis que neste momento, junto da janela, acaba por ser atravessado por estes raios solares e ele desfaz-se em coisa nenhuma. Fica transparente, desaparece e no fim, último cartaz, há apenas uma labareda, um pouco de fogo que arde ainda e mesmo esse pouco durará. O que eu quero dizer é que no filme de Murnau, tal como no romance que lhe dá origem e nas sequelas ou remakes que se seguem, nós temos uma ameaça de um fim da humanidade, sim, porque este vampiro não vai ficar por uma vítima ou duas, toda a humanidade estará condenada, mas ao fim e ao cabo esta ameaça não resiste a um raio de luz, pouco mais ou menos. O que eu quero propor com isto é que Nosferatu é real. Talvez não tenha esta cara, este corpo, estes gestos, que são aqui mais ou menos simbólicos, mas todos nós conhecemos vários avatares do Nosferatu. Basta ligar a televisão, basta ver um telejornal para encontrarmos inúmeros Nosferatus. É evidente. O que esta sequência do filme me diz é que, por mais assustador que possa ser qualquer Nosferatu, sim, evidentemente, ele joga na política do susto, na política do medo. Talvez valha a pena correr as cortinas, abrir as janelas e deixar que a luz do sol atravesse o corpo, afinal, bastante falível deste morto-vivo, que será apenas um pouco de fogo e depois um pouco de cinzas e nada mais. E por mim, é isto. Penso que disse o essencial. Como é evidente, haveria muito mais a dizer, mas já tivemos oportunidade ao longo dos anos de ir dialogando em detalhe junto de cada intervenção. Hoje pretendi apenas uma versão sumária e panorâmica do essencial que se foi fazendo. Gostava só de lembrar que para o ano estamos de sabática dos seminários, evidentemente. É um 7º ano, portanto merecemos descansar. Vou manter esta matriz. Claro que pelo caminho ainda vão ser publicados textos decorrentes destes seminários, portanto, novos libretos serão publicados. Os vídeos deverão, entretanto, ficar online, caso alguém não tenha visto alguma das sessões, e o próprio Instituto de Literatura Comparada está a trabalhar, desde 2025, o tema do cuidar do mundo e da ética do cuidado. Não sendo exatamente o mesmo que salvação do mundo, também não está distante e, nesse sentido, há muitas atividades que o ILC desenvolverá e que dialogam também com esta iniciativa. Portanto, tudo o que vamos fazendo estará disponível na página online do ILC, mais as redes sociais, é muito fácil de acompanhar. Será que em 2027, depois da sabática, é possível recomeçar? E nesse momento, para fazer exatamente o quê? Já não seminários do fim do mundo, porque já trabalhamos bastante, também já não seminários da salvação do mundo, porque também me parece que, apesar de tudo, fomos esgotando alguns caminhos, enfim. Lutamos por isso. Talvez seminários da origem do mundo, ou seminários da invenção ou da reinvenção do mundo, ou talvez seminários da possibilidade dos mundos. Por hipótese, é cedo para dizer, talvez daqui a 2 anos seja possível responder a tudo isto e, claro, continuar a pensar. Muito obrigado a todos e todas.
termino a partilha do PowerPoint. Agradeço muito a vossa atenção. Agora volto a ver os retângulozinhos e são ainda nem 7 horas. Estou absolutamente todo ouvidos para ouvir comentários, perguntas, achegas, sugestões, eu sei lá. Como é claro, podem usar o chat, mas também podem usar a própria voz, caso haja Pedro, ideias. que aqui. Sim, olá Ana Cristina. Sim. Ó, eu venho falar uma observação óbvia e uma palavra de agradecimento pela tua capacidade tão, enfim, tão firme e insistente de reunir tantas pessoas e ser tão capaz assim de mobilizar intelectualmente, afetivamente, em torno desses assuntos delicados e que acho que nos dizem tanto respeito, muito mais do que meramente, né, intelectual, mas enfim, gostaria de te agradecer por isso. Obrigada. Ana Cristina, muito obrigado, muito mesmo. Mas em rigor, eu aqui sou apenas aquela oportunidade, aquela desculpa para as pessoas se encontrarem. Eu sou apenas como é que se diz? Alguém que reúne pessoas e depois assiste e aprende e recolhe muitíssimo. Então, muitos parabéns a todos vocês que falaram e trouxeram e se expuseram. E sim, há uma dose de risco nisto tudo, não é? Evidentemente. Salvar o mundo, o fim do mundo, o terror, o horror, mas também a resposta a tudo isso, sim, há riscos. Bravo. Você é o grande mestre de cerimônias, o grande hospitaleiro. Se não houvesse, dificilmente nos reuniríamos em torno disso. E nem É em um torno bom, de coisas, tampouco. é um bom Obrigada. papel. Um anfitrião é um papel simpático, sabe bem. É uma Ó, boa tarefa. Fátima, muito obrigado. Também estou aqui a olhar para o chat. Muito obrigado. Foi muito bom e é muito bom o Instituto dar a possibilidade, a oportunidade e os meios e tudo mais para tudo isto acontecer. Fico muito contente. É um longo trabalho e é muito bom sentir-me acompanhado todo este tempo. Muito bem. Lá, porque temos terminado sempre às 8 da noite, não é sinal de que temos hoje de acabar e ficar aqui 1 hora a olhar uns para os outros. Portanto, tudo ótimo. Se, se houver perguntas, não agora, mas que surjam mais tarde, daqui a um dia, uma semana, um mês, ou um ano, ou 10 anos, cá estou também para responder e dar o meu melhor, evidentemente. Não tem de ser hoje e aqui, nestes retângulos agridoces. Vivam os retângulos que nos salvaram no tempo de confinamento e foram ficando, mas já tenho alguma saudade de seminários presenciais. Se em 2027 acontecer algo no género, quem sabe se não é à volta de uma mesa, com uns cafés, algo assim. Isso também será salvar uma boa parte do mundo, creio eu. E uns chocolates. Chocolates, essa palavra vale ouro. Muito salvífica também. Também queria Bom, agradecer, Pedro. Foi um longo percurso, mas muito interessante. Acompanhei muitas coisas e aprendi muito em muitas áreas que desconhecia, perspectivas que eu não conhecia. E, portanto, muito obrigada. Foi ótimo. Acho muito obrigado. bem que o próximo ciclo seja em volta de uma mesa, para variar.
Bem, desde que não haja uma pandemia e um confinamento, longe vá o agouro. Se não acontecer nada no género, se calhar reivindico a mesinha, de facto. Acho que sim. E Rosa, mil Eu, obrigados porque esteve connosco no fim do mundo, esteve connosco na salvação do mundo e ainda a assistir e a debater todos os anos. Foi das mais assíduas, se não a recordista. Bom, por aí, por aí. O ferrinho, não é? É o que se costuma dizer, ferrinho. Tal e qual. Muito bom. Não sei se Muito posso bem. intervir. Ai, não sei se conseguem ouvir. Sim, sim, Marta, claro. Olá, boa noite a Olá, todos. Eu boa queria só noite. dizer que esta ideia, na realidade, de ser online, até é bastante engraçada, porque eu acompanho os seminários desde que eu estava na licenciatura e agora já estou no segundo ano de mestrado, ou seja, foi todo um crescimento também e quase era um evento por esta altura, às 6 da tarde, mas também é interessante ser online porque às vezes as aulas muito acabam tarde, então ir no caminho, às vezes entre colegas, irmos no caminho a ouvir no telemóvel, quando era no YouTube, sempre foi uma boa memória que eu guardo, então também foi uma boa ideia ser online, claro que também acho que presencial podia ser, mas online também foi interessante por isso mesmo. E era só isso que eu queria partilhar. Obrigado, Marta. É muito relevante. É verdade, o online tem estas vantagens todas, não é? Já aconteceu, estou a olhar agora para o som, por exemplo, aconteceu uma vez num seminário haver um palestrante no Brasil, outro em Portugal, e o som estava na China. Ora, isto era impossível em termos presenciais, como é evidente. Quer dizer, mesmo em termos de fuso horário, era impressionante a diferença que ia de país para país. Era manhã num sítio, era noite no outro, era tarde noutro ainda, e de repente foi possível três vozes completamente diferentes, de contextos diferentes, estarem a dialogar. Vou ter de equacionar tudo isto. Admito que sim. eu quero Muito também bom. agradecer, Oh, aprendi também imenso e é isso, Pedro, até por mim à volta de uma mesa, para resistirmos às tais questões, enfim, os teóricos todos, da pós-modernidade, é o cansaço, é isto, é aquilo, e uma das teorias é compressão espaço-tempo. Eu confesso que não vou converter-me, não é não querer, eu não consigo. E, portanto, eu sei que tem vantagens, mas pessoalmente acho que estar à volta de uma mesa é completamente. É outro evento, pronto, é outro, é outro. é o É. chamado calor humano que existe mesmo, não é? E que nós Isso. precisamos, portanto, nesta era, se não houver essa resistência também da nossa parte, se não reinventarmos ou até resgatarmos eh, coisas a que estávamos habituados e que nos faziam sentir bem, que criavam elos. Eu, aliás, estou a utilizar uma palavra hoje que eu vi na rádio. Nós estamos aqui a falar da salvação, enfim, do mundo, e eu ontem dizia, para mim, é salvação de micromundos, porque nós não, vivemos no mundo, mas nós vivemos em mundos encostados. Eu até pensava ontem estava a pensar nas rimas. Os mundos são como rimas, emparelhados, cruzados, interpolados, etc, etc. Uhum. E todos nós vivemos assim num pequeno mundo e depois passamos para outro mundo, damos um salto, etc. E às vezes não saímos do mesmo mundo, não é? Do micromundo, mundo muito, muito limitado. E eu estava a ouvir, por exemplo, aqui no Porto, atividades com o nome, sob um projeto com a designação de ELO. 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 ELO, laço, não é? Uhum. ELO. É agir junto de imigrantes, agir, mas ações culturais ligadas ao Uhum. Coliseu do Porto. Junto de gente nas cadeias, enfim, e para mim a crise das humanidades existe porque eu acho que eu, dentro das humanidades e como muita gente, eu pergunto-me sempre como é que eu posso chegar mais aos outros,
Como é que eu posso chegar a mais? Porque o prazer nos livros, etc., cada um de nós tem. Aliás, deixe-me terminar com uma botada, que é, a Ida falava em, como é que ela dizia? Que havia milhares de poetas no Brasil, não foi? Milhares de poetas. E eu confesso, até pelas citações que foram apresentadas e tantas da Adília Lopes, eu estou impressionada, ela é quase a nossa filósofa do momento. Uma coisa é certa, se a literatura não salva, ou as artes não salvam, outras pessoas salvam pelo menos os artistas. Escritores. Ana Paula Tavares ganhou o prémio Camões agora e ela diz, foi a arte, não sei o quê, foi a minha salvação, uma entrevista para o Público há dias. A palavra salvação está sempre, sempre, sempre. Portanto, enfim. Sim. E eu, correndo o risco da generalização, acho que vou dizer que toda a gente que aqui está, todos nós que aqui estamos, sentimos que isto nos salva. Senão, nenhum de nós ficava tantos anos à volta dos livros. É porque algo aqui nos vai salvando um bocadinho de espaço para respirar. Às vezes, abrir um livro é receber uma lufada de oxigênio. E, Lourdes, gostei muito da ideia dos mundos cruzados, emparelhados, etc. Isto dá uma tese. Dá muito interessante para pensar os esquemas rimáticos aplicados aos encontros dos mundos. Agrada-me muito. Nada. Pronto, eu vou também sair. Muito obrigada. Sim. E até a todos, até breve. Deus, um grande abraço, beijinhos. Deus. Igualmente. Pronto, Despeço-me também e muito obrigado de novo a todos e todas. E acho que só me basta agora fazer a ocultação dos seminários. Portanto, de novo, muito obrigado. Adeus a todos e todas. Deus, então. E os seminários da Salvação do Mundo ficam ocultos agora.